O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que o nosso mestre e amigo Jesus possa mais uma vez abençoar a nossa reunião. O texto que o Evangelho nos trouxe é um texto muito delicado, um tema muito delicado, mas que nos remete a uma grande reflexão, principalmente nos dias de hoje. E essa reflexão é justamente sobre a falta de fé no futuro. A humanidade hoje, através de muitos males que nós temos presenciado em nosso dia a dia, está deixando cada vez mais o ser humano desesperançoso, descrente de dias melhores. E isso acaba por gerar um clima que contagia se a gente deixar se levar por essas notícias e por toda essa maldade. Imaginemos então aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acham que quando a gente fecha os olhos, simplesmente não tem nada esperando a gente. Quando essas pessoas passam por alguma dificuldade pessoal, algo que lhes cause desespero, não é difícil, como o Evangelho mesmo nos diz, que essa pessoa pense em tirar a própria vida. Mas é aí que entra o papel do Espiritismo nas nossas vidas, que é o consolador prometido que Jesus nos prometeu lá atrás, vem justamente nos mostrar que a vida não acaba simplesmente com a morte do corpo. Pelo contrário, o que é uma encarnação perante a eternidade? O próprio texto nos diz que é como se fosse apenas um dia nas nossas sucessivas vidas que já tivemos e das outras que nós ainda teremos. Só que é difícil, enquanto estamos aqui encarnados na matéria, convivendo com o corpo, pensarmos somente na vida futura e esquecer das nossas obrigações do hoje.
Porque a partir do momento que nós estamos encarnados num corpo físico, nós temos responsabilidades. Essas responsabilidades estão atreladas ao nosso trabalho, ao nosso sustento, à nossa família, aos nossos amigos e também a tudo aquilo que o país, a cidade onde nós moramos, nos propicia a vivenciar. E então, eu gostaria de recorrer a uma passagem durante o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, até mais de uma vez, tu és rei? E Jesus diz a ele que o meu reino não é deste mundo. Só que ao final, Jesus termina a frase dizendo: meu reino ainda não é aqui. O que significa que nós temos que refletir que a verdadeira vida não é somente a vida do Espírito, mas que nós estamos aqui destinados a fazer desse lugar o reino de Deus, o reino de Jesus. O nosso planeta, hoje, ele está passando por um momento muito delicado, muito difícil, que é a transição. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para que a gente possa se tornar um mundo de regeneração. Só que isso vai acontecer independente da nossa vontade. Porém, para que a gente possa se credenciar para permanecer nesse mundo, a gente precisa contribuir. E como nós podemos contribuir para que essa regeneração possa chegar mais depressa, principalmente para cada um de nós? É justamente fortalecendo a nossa fé no futuro. Essa fé no futuro através dos nossos atos, da nossa maneira como enxergamos o mundo, como reagimos àquilo que acontece ao nosso entorno, escolhendo melhor aquilo que nós decidimos colocar nos nossos pensamentos, colocar dentro do nosso lar, na maneira e no valor que nós damos ao nosso trabalho. Tudo isso é importante para que a gente possa contribuir, para fortalecer a nossa fé no futuro. Porque se a gente idealizar que esse futuro é um futuro que vai chegar ainda, se a gente ficar preocupado somente com o futuro, a gente esquece de vivenciar o presente. E a gente cai também na ansiedade, que muitos de nossos irmãos estão passando com medo do que pode acontecer e às vezes recorrendo a isso que o texto nos traz, que é o suicídio. Para tanto, eu gostaria de trazer hoje um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até os dias de hoje, Campo de Sangue. Essa passagem está em Mateus 27, 8. Essa passagem do Evangelho de Mateus, ela vem tratar justamente do suicídio de Judas, que foi o apóstolo de Jesus que o traiu por 30 moedas. E ela vem trazer para a gente qual foi a reação de Judas após Jesus ser preso. Porque Judas, na visão de Judas, a missão de Jesus seria libertar o povo hebreu do domínio de Roma. Então Judas acreditava que Jesus deveria tomar uma atitude mais enérgica diante da opressão romana. E foi onde ele teve a ideia
de que se ele colocasse Jesus nessa situação, Jesus traria um exército para que pudesse libertar o povo hebreu. O texto de Emmanuel começa assim: desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a mesmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue, e buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Então, até os próprios sacerdotes do templo não quiseram ficar com aquelas moedas, porque para eles aquilo estava manchado pelo sangue de Jesus. Então eles adquiriram esse campo e deixaram ele destinado a enterrar as pessoas que não tinham familiares, que estavam ali de passagem. E Judas, vendo esse desespero que ele se encontrava, não tendo mais a fé no futuro, recorreu ao suicídio. Ele se dependurou ao galho de uma figueira e se enforcou. Então, meus irmãos, o Espiritismo ele nos traz, se vocês me permitem aqui também, uma breve passagem do Livro dos Espíritos, na pergunta 949, aonde os Espíritos abordam um momento muito relevante diante dessa atitude que Judas tomou. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que à volta à vida espiritual, carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea, Deus geralmente é menos inexorável que os homens, perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Então essa passagem aqui, ela nos mostra que Judas poderia ter tido, mesmo após ele errar, uma atitude correta de reparação. E nós encontramos um exemplo no próprio Evangelho, que é a atitude que Paulo de Tarso tomou. Depois de ser um grande perseguidor dos judeus, do povo que acreditava em Jesus, nos primeiros cristãos, tendo até condenado Estevão ao apedrejamento, Paulo toma outro caminho. Ele se torna um propagador do Evangelho. Ele sente que, como reparação a todo o mal que ele havia causado, ele deveria ajudar as pessoas. E através disso ele consegue a reparação dos erros que ele havia cometido. E Emmanuel continua nos dizendo: profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre, inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram, desesperados, os comparsas de suas ilusões,
tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Então aqui, Emmanuel traça um paralelo entre a atitude de Judas e ao momento que a humanidade se encontra. Porque enquanto nós estivermos depositando os nossos esforços, os nossos interesses apenas nas coisas materiais, naquilo que é passageiro, em busca de felicidades que não são consistentes, a gente só estará trazendo para nós mesmos o peso nas nossas consciências. As dificuldades futuras que virão após as nossas escolhas. Se a gente parar para pensar nos problemas atuais da humanidade, nós esbarraremos com várias causas que têm levado as pessoas a ficarem descrentes da fé no futuro. Quantos irmãos nossos estão perdidos nas ilusões da vida perfeita nas redes sociais? Quantos de nós comparam a nossa realidade, a nossa vida, a uma vida que não é real? E nós começamos a empreender os nossos esforços em busca de enriquecimento rápido, para que a gente consiga usufruir dessa verdade que infelizmente não é verdadeira. Quantos enganadores se fazem presentes, nos convidando a nos matricular nos seus cursos que vendem facilidades financeiras, o segredo do sucesso. Quantos de nós estão procurando a felicidade na aparência perfeita, nos submetendo a procedimentos estéticos, muitas vezes pelas mãos de pessoas que não são capacitadas, e com isso prejudicando a nossa saúde, abreviando a nossa vida? Porque o texto também trata disso. Não é apenas o suicídio voluntário, mas é aquele suicídio involuntário. Quantos de nós estamos perdendo na bebida, nas drogas, nos jogos de azar? Eu fui pesquisar e eu me deparei aqui com uma realidade chocante a respeito dos jogos eletrônicos, os jogos de celular. Somente no ano passado, de 2024, aqui mesmo no Brasil, foi movimentado mais de 20 bilhões de reais em apostas eletrônicas. Esse dinheiro está fazendo falta para muitas famílias. Esse dinheiro que poderia estar circulando na sociedade, nos comércios, no pagamento de mensalidades escolares, de planos de saúde, em prestações de carro, prestações de casa, estão se perdendo nas mãos de poucos que tiram vantagem dessas pessoas que estão cada vez mais se viciando. E esse vício, muitas das vezes, pode terminar levando realmente a um suicídio. Porque se a pessoa se encontra em um beco sem saída, se ela não vê esperança de conseguir pagar, de conseguir sanar aquela dívida, ou mesmo de controlar o seu vício, é o caminho que muitos de nossos irmãos estão percorrendo. Mas
o que nos causa mais preocupação, o que tem nos alarmado, o que tem crescido, infelizmente, são os suicídios entre os jovens. Por mais que a mídia não divulgue tudo o que está acontecendo, até para que não incentive isso entre os jovens, nós sabemos que esse número está muito crescente. Porque os jovens de hoje estão se distanciando muito de Deus e ficando cada vez mais próximos da internet, à mercê de pessoas que às vezes estão a quilômetros e quilômetros de distância, vendendo ilusões para os nossos jovens. Só que isso é culpa nossa. A maneira como nós estamos criando os nossos filhos, negligenciando a atenção, participação nas suas vidas e terceirizando essa educação para os meios digitais, a gente se torna culpado. Porque nós, a partir do momento que nos tornamos responsáveis por um espírito encarnado, de recebê-lo em nosso lar, um dia seremos cobrados. Qual foi a educação? Qual foi a presença nos momentos de dúvida e dificuldade dessas crianças? Qual foi a nossa participação? Está aí o peso das nossas escolhas. Está aí a importância de nós trazermos Jesus para dentro do nosso lar. A importância do culto no lar, onde nós reunimos a nossa família em torno do Evangelho, aonde os jovens estão tendo aquele primeiro contato com o Evangelho de Jesus, na evangelização aqui na Casa Espírita. É muito importante que a gente creia desde a infância de que a vida não acaba com a morte, muito pelo contrário. São as nossas atitudes que vão determinar a nossa felicidade ou não futura. E para que a gente possa finalizar o texto de Emmanuel, ele nos traz essa mensagem: irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Então, meus irmãos, que nós não troquemos Jesus pelas 30 moedas modernas da atualidade. Que a gente não aceite essa barganha passando por cima daquilo que o Mestre nos ensinou. Para que a gente não traia os seus ensinamentos, a gente deve fortalecer em nós a paciência, o perdão, a indulgência, o amor ao próximo. E eu gostaria de finalizar com um poema muito bonito que Chico Xavier nos trouxe através de Maria Dolores, que se trata justamente do resgate de Judas após o seu desencarne. Esse poema, intitulado Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava, solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar.
chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Ele responde: acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho, por mãe, a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando-me apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher,
irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muito obrigado a todos.